Sua casa ducal tinha 90 mil vassalos a seu serviço. A casa do duque com quem iria se casar era mais modesta, apenas 80 mil servidores. Medina Sidônia e Bragança constituíam os dois maiores feudos em território europeu do maior império global de seu tempo, a União Ibérica. No Novo Mundo, domínios privados ainda mais extensos estavam em formação. Não tinham nem jamais teriam a mesma pompa e os mesmos costados nobres. O casamento de Luísa e João, naquele 1633, não ficou a dever em Fausto as uniões entre reis e rainhas europeus, afirmação simbólica da centralidade monárquica da Idade Moderna. Luísa Maria Francisca de Guzmán tinha 10 anos quando sua família recebeu a visita do jovem rei Filipe IV para passar 13 dias numa propriedade de caça dos Medina Sidônia. Seu pai, Juan Manuel Pérez de Guzmán, o duque, fez gastos colossais para construir instalações dignas de receber o homem mais poderoso do mundo em seu tempo. Não se sabe se a única varoa de Juan Manuel chegou a ter diálogo com o monarca, mas é certo que o próprio rei, através de seu valido, o conde duque Olivares, trataria o futuro casamento dela como negócio de Estado. Não se conhece muito sobre os primeiros 19 anos de Luísa de Guzmán, como passou a ser chamada em Portugal. Sabia algo de português, francês e latim. Tudo leva a crer ter recebido uma educação de primeira linha. Olivares listou tais atributos, entre outros, para convencer o duque de Bragança, João, a tomá-la como esposa. Ao português mais rico de seu tempo interessava mais o dote a ser recebido, a capacidade de procriar, resolvendo a sucessão dinástica da casa, e a beleza da noiva, nessa ordem. O interesse da coroa nessa união era mesclar as nobrezas lusa e castelhana. Dar o exemplo pelas maiores casas haveria de incentivar nobres menos dotados. Havia ainda uma preocupação particular. Tanto os Bragança quanto os Medina Sidônia não frequentavam o ambiente cortesão de Madrid. Os duques dificilmente saíam de seus domínios. Tinham poder local e clientelas suficientes para liderarem rebeliões caso achassem motivo. Porém, unir as duas casas pelo matrimônio parece não ter sido uma boa ideia. O esposo de Luísa faria a independência de Portugal e seu irmão, já no posto de duque, conspiraria para rebelar a Andaluzia. Uma vez senhora das magníficas instalações do Palácio Ducal de Vila Viçosa, Luísa tinha clareza quanto a seu papel político. Fechou os olhos para a obsessão de João pelas atividades recreativas com mulheres do povo, enquanto dava conta de lhe gerar filhos legítimos para concorrer em vantagem com os ilegítimos que iam nascendo. Entre 1634 e 1648, pôs no mundo Teodósio, Ana, Joana, Catarina, Manuel, Afonso e Pedro. Ana e Manuel não completariam o primeiro aniversário. Teodósio e Joana morreriam ambos em 1653. Os demais se tornariam reis ou rainha consorte, caso de Catarina com o monarca Carlos II da Inglaterra. O desempenho superava o de sua mãe. Dos 10 irmãos de Luísa, somente 2 chegaram à idade adulta. Superaria também o dos filhos. Catarina e Afonso não teriam descendência. Somente Pedro lhe daria netos, 8 legítimos, e copiosa prole ilegítima, não de todo contada. Todos os reis de Portugal e imperadores do Brasil descenderiam dessa afilharada. Melhor ser rainha por um dia do que duquesa a vida toda, teria dito Luísa a João para que aceitasse ser aclamado rei de Portugal, derrubando a usurpação dos reis espanhóis, que já durava 60 anos. A frase foi atribuída a ela pelos historiógrafos do século XVII, como se dizia ser Luísa a voz firme e decidida do casal, com grande ascendência sobre o marido em questões políticas. Não há evidências a favor ou contra a tese, muito oportuna dada a fama de hesitante, pusilânime até, de João IV, afinal rei proclamado e aceito pelo povo e pela parte da nobreza apoiadora do feito.
Fato é que João IV morre em 1656, declarando em testamento querer a esposa como regente até a maioridade de Afonso, o varão mais velho sobrevivente. Dali a 9 meses, o herdeiro natural faria 14 anos e reinaria, portanto a regência da rainha-mãe seria por pouco tempo. Ela não pensava assim, como não pensavam os nobres das duas principais facções cortesãs, a nobreza velha e a nobreza nova, pois Afonso era doente do corpo e, sobretudo, do espírito, a aprontar as maiores incivilidades nas menos civilizadas companhias. Resolveu ela que governaria o tempo que fosse necessário para que Afonso se emendasse, ou, como não disfarçava a torcida, surgisse a oportunidade da coroa passar a Pedro, o segundo na linha sucessória. Como regente, Luísa se mostrou aplicada e atenta à faina governativa, enquanto procurava se cercar dos mais proeminentes e dos mais capazes. Não teve um valido, alguém a quem delegasse seus poderes reais. Havia muito a fazer, pois Filipe IV se mostrava obstinado em recuperar Portugal a seus domínios, podendo contar com grandes contingentes militares, liberados de outras guerras encerradas por acordo de paz nesse tempo. O rei espanhol se mirava no avô, Filipe II, que tivera Portugal como a conquista mais valiosa de seu longo e exitoso governo. Luísa redobrou os esforços para trazer apoios diplomáticos e militares de outras potências europeias em auxílio dos esforços de guerra de Portugal contra o poderoso vizinho. Obteve importante vitória na Batalha de Linhas de Elvas, obrigando o inimigo à retirada após lhe impor pesadas perdas. Com a restauração da monarquia na Inglaterra, após o tumultuado período republicano, casou a filha com o novo rei, Carlos II, dando como dote Tânger e Bombaim, posses portuguesas na África e na Índia, respectivamente. A união incluía acordos comerciais e de assistência militar. Foi criticada internamente, pois houve quem achasse que cedera demais aos ingleses, mas a consolidação daquela amizade entre nações se mostraria valiosa aos interesses lusos à frente. Para tomar decisões e driblar as brigas entre facções no interior do governo, criou a apelidada Junta Noturna, inicialmente formada pelos rivais Francisco de Faro, conde de Odemira, e o de Cantanhede, Antônio Luís de Menezes, além de Pedro Fernandes Monteiro, Marquês de Niza. A eles se juntariam nobres emergentes, como Nuno Álvares Pereira de Melo, Duque de Cadaval. Eram todos conselheiros da rainha, mas ela tomava as decisões. Já ia 1662, Afonso a completar 19 anos, e nada de a mãe lhe passar o poder para que reinasse efetivamente. Ao que tudo indica, ele fora acometido de meningoencefalite na infância, manifestando paralisia num dos lados do corpo e sintomas mentais associados, como acentuada falta de senso moral. Com a independência de Portugal não consolidada de todo e os problemas de gestão de um vasto império, seria imprudente deixá-lo governar. Ele, por sua vez, se cansou de esperar. Retirou-se com alguns nobres para a Real Quinta de Alcântara e mandou uma carta à regente solicitando a entrega dos selos reais que lhe permitiriam a governação plena. Luísa hesitou, mas acabou entregando a Afonso os destinos de Portugal. Luísa de Gusmão morreria em 1666 em Lisboa. Seu filho mais novo, Pedro, assumiria o governo num golpe de estado contra o irmão um ano depois e trataria de enaltecer sua memória. Daí as louvações feitas a ela pelos cronistas do tempo de Pedro II de Portugal, como Luís de Menezes, conde da Ericeira, dono de grande inteligência e proximidade ao poder. Terão algum exagero de certo, mas é fato que nada pesa contra a rainha do ponto de vista pessoal, muito menos enquanto governante. Foi zelosa, prudente, proativa, empenhada em fazer o melhor pela pátria que adotara. Seu filho Pedro II e seu neto João V, à frente de governos de grande prosperidade para o reino, lhe tiveram na mais alta conta.